Senhores ministros, havendo o número regimental, eu declaro aberta a sessão. Secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão extraordinária, realizada em 6 de agosto de 2009, presidência do ministro Gilmar Mendes, ausente de cadamento do senhor ministro Menezes, Direito, Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Apregoado os seguintes processos: ação penal, extradições, habeas corpus e inquérito. Não havendo impugnação, declarada ata aprovada. Isso, sensacional, né? Então avisa ele. Então tudo bem. Então tá. Então me dá outro. Outro que isso aqui eu vou olhar. Isso aqui é colher votos ausentes. É só voto ausente. Quem é que é? Então vamos chamar a ação rescisória para fazer isso. Deixa eu olhar o que é isso aqui para organizar e terminar. Ministra Ellen Grace, ação rescisória 1791. Revisor o ministro Carlos Brito. Autor Francisco Oliveiros Castelon, réu Estado de São Paulo. 1791. Ação rescisória proposta por Francisco Oliveiros Castelon, em face do Estado de São Paulo, visando a rescisão do acordo prolatado pelo plenário no RE 199.800. Vossas Excelências receberão cópias de relatório e voto. Esse acórdão foi de lavra do ministro Carlos Veloso, julgado em 2001. Na decisão, por unanimidade, não se conheceu do recurso extraordinário em acórdão que ficou assim emendado. A prática de ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa. Neste caso, entretanto, não há a invocar julgamento pela Justiça Militar Estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação das praças como pena acessória do crime que a ela, Justiça Militar Estadual, coube decidir, não subsistindo em consequência relativamente aos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal à prisão superior a 2 anos. RE, portanto, não conhecido. De acordo com a certidão de folha 137, o acórdão rescindendo transitou em julgado em maio de 2001 e a distribuição do pedido de desconstituição do julgado vem datada de 9 de maio de 2003. Diz o requerente que o acórdão rescindendo conferiu interpretação mais restritiva ao disposto no parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição, cerceando-lhe o direito de defesa e ao contraditório, e, como consequência, violou o princípio do devido processo. Defende, com fundamento em precedente da Corte, o RE 121.533, de lavra do ministro Sepúlveda pertence, a eficácia plena e imediata daquele dispositivo constitucional para que a perda da graduação das praças das polícias militares somente ocorra após decisão do tribunal competente, no caso, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, e após procedimento específico. Por essas razões, com base no 485, inciso 5º do CPC, diz ter o julgamento rescindendo violado literal disposição contida no parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição. Pede procedência da ação, cassação do ato que decretou sua expulsão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aspas, reintegrando-o nas fileiras da corporação com pagamento dos vencimentos integrais a que teria direito, como se estivesse na Polícia Militar, com acréscimo de juros, custas e honorários de advogado.
Recebida a exordial em 9 de maio de 2003, foi acompanhada do depósito a que se refere o inciso 2º do artigo 488. Depois da distribuição, o ministro, Vossa Excelência, presidente, então relator, determinou a citação do réu em 28 de maio daquele ano. O Estado de São Paulo foi citado e enfatiza na sua contestação que o acórdão rescindendo constitui um verdadeiro leading case acerca da matéria, conforme se verifica na jurisprudência desta Suprema Corte, ao reconhecer que a regra de competência prevista no artigo 125, parágrafo 4º, não se refere aos processos administrativos, mas tão somente aos casos em que a expulsão é determinada como pena acessória de condenação imposta pela Justiça Militar Estadual nos julgamentos dos crimes de sua competência. Defende a inexistência de violação ao disposto no parágrafo 4º do 125, pois a competência para apuração e conclusão pela falta disciplinar dos seus servidores estaduais é do Executivo, em processo administrativo regular, que garanta o contraditório e a ampla defesa. Não havendo provas a produzir e tratando-se de matéria eminentemente jurídica, o feito foi declarado saneado, com vista sucessiva às partes para apresentação de razões finais. O réu repisa em síntese os argumentos abordados em contestação, não houve manifestação do autor, os autos seguiram para a Procuradoria-Geral, que opinou pela improcedência da ação. Os autos foram encaminhados à consideração do eminente ministro revisor, ministro César Peluso. Há sustentação, presidente? Não. Continuo com a palavra para o voto? O relator, o revisor, concorda com o revisor é o ministro César Peluso. Carlos Brito. Eu estou impedido, uma vez que eu tenho voto vencedor declarado no acórdão, rescindendo. O revisor é o ministro Carlos Brito. É. Vossa Excelência vai enfrentar o mérito, porque se foi eu antecipo que no RE 447.859 da relatoria do ministro Marco Aurélio, versando idêntica matéria, eu pedi vista do... Foi. Eu iria adentrar o mérito e, portanto, já deixo os autos com vista a Vossa Excelência. Eu antecipo, então, o pedido de vista. Fica melhor, né? Eu trago os dois juntos. Por senioridade que o ministro Marco Aurélio é relator, novamente a questão que já havia sido decidida pelo plenário sobre a recepção ou não pela nova ordem constitucional, acho que do artigo 102 do Código Penal Militar. Exato. A situação aqui é a única peculiaridade, pelo menos pelo que eu percebi, é que não se teria a perda da gradação ou da graduação como consequência de uma sentença criminal, mas sim a perda mediante processo administrativo que não teria sido submetido ao tribunal militar. Né? Mas, de qualquer forma, a matéria está umbilicalmente ligada, né, ao do processo mencionado pelo ministro Carlos Aires Brito. Saber se as praças das polícias militares podem ser destituídas por decisão de caráter singelamente administrativo. Não é o núcleo da questão, no processo de Vossa Excelência foi esse. Eu pedi vista. Parece... Eu puxei a subsistência do 102 do Código Penal Militar, né? Mas, de início, eu tendo a concluir que não cabe a perda mediante simples processo administrativo e decisão do comandante da Polícia Militar. Presidente, então, profiro meu voto e, em seguida, o ministro Carlos Brito pede vista. Perdoe-me se interferir e interromper. Não, mas é muito oportuno relembrar essa discussão. A ocorrência da decisão anterior. Se já tivesse terminado o voto... Não, eu nem comecei. Eu só havia lido o relatório, por enquanto. O meu voto é o seguinte, senhores ministros. Sustenta o autor que o acórdão rescindendo incorreu em violação literal ao disposto no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, porquanto mantém o ato de sua expulsão da corporação emanado do comandante-geral e não do seu órgão competente, segundo o autor, seria este o órgão o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Sustenta, para tanto, a não observância de seu direito de defesa e do contraditório e, em última instância, o devido processo legal, por conseguinte, a nulidade daquele ato.
Anoto por oportuno que a pretensão de se rescindir o julgado foi, sob fundamento do inciso 5º do artigo 485, há de ser intentada contra a decisão contrária à expressão do direito, na lição de Pontes de Miranda, infração a ratio legis, com infração da regra jurídica, contra a litteram. Assim, a hipótese de rescindibilidade por violação de literal disposição de lei destina-se à decisão manifestamente contrária à regra normativa apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito, e, por esse motivo, não pode subsistir. Na análise do presente caso, verifico que o autor, à época, já havia formulado sua pretensão em tudo semelhante à apresentada agora nesta ação rescisória. Objetiva, mais uma vez, tornar nulo o ato de sua expulsão, decretado pelo então Comandante-Geral da Polícia Militar de São Paulo, após processo administrativo disciplinar. Naquela ocasião, fundamentou seu pedido na não observância ao que dispõe o parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição, posto que, no seu entendimento, o Tribunal de Justiça Militar tem a competência para julgar em grau de recurso os policiais militares nos crimes militares definidos em lei, competindo-lhe ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Dessa forma, volta a defender, mais uma vez, sua reintegração às fileiras da Corporação Militar, buscando amparo, para tanto, no julgado proferido nos autos do RE 121.533, relator ministro Sepúlveda pertence, julgado em DJ de 30 de 11 de 1990. O acórdão, rescindendo, proferido à unanimidade pelo plenário desta Corte, possui a seguinte ementa. 1. A prática de ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa. Neste caso, entretanto, não há a invocar julgamento pela Justiça Militar Estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação das praças como pena acessória do crime que a ela, Justiça Militar Estadual, coube decidir, não subsistindo em consequência, relativamente aos graduados, o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal à prisão superior a 2 anos. RE não conhecido. Seu relator, o eminente ministro Carlos Veloso, após destacar que o ato demissório foi precedido de processo administrativo, no qual foi assegurado ao demitido o contraditório e a ampla defesa, afastou a possibilidade de ampliação da competência do Tribunal de Justiça Militar Estadual para também apreciar e julgar punições administrativas, conforme se depreende do seguinte excerto, aspas, o que ressai da interpretação do parágrafo 4º do artigo 125 é que à Justiça Militar Estadual compete decidir a respeito da perda da graduação das praças, quando esta esteja prevista como pena acessória de crime que a ela, Justiça Militar Estadual, caiba decidir. Não se conferiu, disse o ministro Veloso, não se conferiu à Justiça Militar Estadual, portanto, uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de examinar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar por ela julgado, sobre a perda da graduação, assim, caducando-se, bem disse o ministro Sepúlveda pertence, no voto que embasa o acórdão do RE 121.533, por inconstitucionalidade superveniente ou por derrogação, o artigo 102 do Código Penal Militar. Isto, diz ainda o ministro Veloso, nada tem que ver, repete-se, com as punições administrativas da competência do órgão administrativo respectivo na forma das leis e regulamentos. Emprestar-se ao parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição outra interpretação que não esta, implicaria não somente ofensa ao princípio da separação de poderes, mas também ao princípio da igualdade, dado que as praças das Forças Armadas não gozam de tal benefício, nem nenhum servidor público que não seja vitalício. Fecho aspas. A presente ação rescisória, apreciada no estrito limite de sua propositura, não demonstra nenhum elemento novo capaz de identificar, frente ao acórdão rescindendo, a alegada violação ao parágrafo 4º do 125. Na realidade, o que se percebe é a pretensão do autor pelo rejulgamento da causa, face ao seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Nestes casos, a Suprema Corte mantém entendimento pacífico de que é inviável a propositura de ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. E, nesse sentido, refiro diversos julgados. Considero, finalmente, que a decisão rescindenda, proferida na sessão plenária de 4/6/97, está em absoluta consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Refiro o AI 636-207, embargos de declaração, relator Gilmar Mendes, o RE 187-132, relator Eros Grau, o AI 261-018, relator ministro Celso de Mello, o RE 231-451, relator ministro Nelson Jobim, o RE 258-438, de minha própria relatoria, e o RE 206-971, da relatoria do ministro Moreira Alves, entre vários outros. Portanto, a nossa orientação jurisprudencial reconhece, na norma inscrita no parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição, a competência da Justiça castrense para determinar perda de graduação apenas como pena acessória criminal, sendo-lhe estranha a aplicação de sanção administrativa disciplinar. Ademais, o julgado trazido pelo autor, o RE 121.533, é anterior aos precedentes que constituíram evolução do entendimento da Corte sobre o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, no sentido de se distinguir a perda de graduação como pena acessória criminal da reprimenda administrativa, que é de competência do órgão disciplinar da corporação. Por tudo isso, senhor presidente, eu julgo improcedente o pedido formulado na ação rescisória. Portanto, a eminente relatora julga improcedente o pedido do ministro Brito, portanto, vai... Senhor presidente, eu informo a Corte, a este plenário, portanto, que já havia, como revisor, liberado a rescisória para julgamento, porque era na linha da nossa jurisprudência, como fez a ministra Ellen no seu brilhante voto agora. Entretanto, quando da discussão do RE 447 e 859, o ministro Marco Aurélio propôs, né, uma tese divergente, e isso me levou a pedir vista pela necessidade de maturar uma reflexão sobre o tema. Por isso eu vou, como fiz da outra vez, no RE 447 859, vou pedir vista dos autos. Portanto, após o voto da eminente... Seria indicação de adiamento. É só início, indicação do o início adiamento. da apreciação do processo anterior, né? Ele já teve visto. Né? Seria indicação de adiamento. O eminente, após o voto da eminente relatora, julgando improcedente a ação, indicou adiamento ao eminente revisor, ministro Carlos Brito. Eu acho que ela pediu para não chamar. Ministro César Peluso, ação direta de inconstitucionalidade 1042. Requerente Procurador-Geral da República, requerida à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Senhor presidente, eu vou abreviar, porque me parece, com o devido respeito, que é um caso simples. Trata-se de uma lei distrital que regula mensalidades escolares, contraprestação, enfim, regula um contrato de prestação de serviços escolares. E eu estou julgando a ação procedente por infração ao artigo 22, 1 da Constituição.
das Aliás, o tribunal já tinha concedido a liminar unanimemente, e é tão antigo esse processo que o voto do então relator ministro Inocêncio está lavado à mão. 1994, a cautelar foi Julgando deferida. procedente a ação. Procedente. Senhores ministros, são unânimes. Julgado procedente a ação. Reclamação 2817 da relatoria do ministro Carlos Brito, reclamante Estado da Bahia, reclamado juiz de direito da Sexta Vara da Fazenda Pública de Salvador. Tem sustentação? Tem. Eu ia fazer um resumo, mas estou sendo avisado de que haverá sustentação oral, não é isso, senhor presidente? Sim. Não? Não. Sem sustentação oral? Sem sustentação oral. Então tentarei fazer um resumo. Senhor presidente, essa reclamação vem do Estado da Bahia. O juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública de Salvador sentenciou em ordem a restabelecer a isonomia remuneratória de procuradores autárquicos e procuradores fundacionais, inclusive da inatividade, com os procuradores de Estado. E o que se alega é afronta a decisão do Supremo na ADIM 112, medida cautelar. Essa ADIM 112 julgou a inconstitucionalidade do artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Baiana, porque esse artigo 3º do ADCT da Constituição Baiana fazia essa equiparação entre vencimentos de servidores autárquicos e fundacionais, equiparação com os vencimentos dos procuradores de Estado. Então, a sentença reclamada, em verdade, revigora a isonomia remuneratória dos procuradores autárquicos e fundacionais. E, nessa medida, eu tenho que diz respeito à eficácia vinculante da referida decisão proferida por esta Corte na ADIM 112, ainda que na sentença reclamada não haja expressa referência ao artigo 3º do ADCT da Constituição Baiana. Claro, senhor presidente, que nada impede que procuradores autárquicos e fundacionais venham a ter os seus vencimentos fixados por lei específica, no mesmo patamar remuneratório dos procuradores da administração direta. Mas é preciso que haja lei, ou seja, uma lei para cada classe de advogados públicos, fixando os respectivos valores. É dizer, necessário se faz que o padrão vencimental de cada categoria de procurador público, autárquico, fundacional, de Estado, seja fixado por lei específica. Um para a administração direta, portanto, outra lei para a administração autárquica e mais uma terceira lei para a administração fundacional. Se houver uma lei para cada categoria de procuradores, estabelecendo um padrão remuneratório numericamente igual, né, aí se tem a conciliação do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal com o inciso 13 do mesmo artigo. Aliás, como ficou expressamente dito na ADIM 112, medida cautelar. Portanto, senhor presidente, eu estou julgando procedente a reclamação para cassar a sentença impugnada, tendo em vista que ela efetivamente promove equiparação entre as diversas categorias de advogados públicos. Eu estou julgando procedente. Você quer? Ministro Carlos Brito, eu queria saber só uma coisa. Portanto, houve um descumprimento Houve da nossa decisão. do artigo 3º do ADCT. Vossa Excelência afirma que a juíza não teria feito referência ao dispositivo que foi considerado constitucional. Não fez expressamente, mas restabeleceu a isonomia que constava do artigo 3º do ADCT. Com base em quê? Então, Que as atribuições são iguais, né? não há na isonomia.
É como eu estou dizendo, nada impede que os padrões remuneratórios sejam iguais, contanto em valores absolutos, objetivamente fixados, mas uma lei para cada categoria de procurador. Esse tema já veio à consideração do plenário do Supremo Tribunal Federal mais de uma vez, em sede de ação direta, inclusive. O 171, a ação direta número 171, eu fui até advogado. Eu me refiro... Exatamente no caso igual. E perdi, por isso posso falar com tranquilidade. Agora, aqui a única coisa que me chamou a atenção foi a circunstância de a juíza não ter aplicado, que ensejaria a reclamação especificamente, mas como o ministro está dizendo exatamente que, na verdade, haveria um meio que implicitamente o descumprimento, ela não só não fez expressa a referência à norma, então, de toda sorte, haveria discussão. Restaurou a eficácia do artigo 3º do ADCT, suspenso por decisão nossa cautelarmente. Quer dizer, haveria mesmo a vinculação. Embora não fazendo referência explícita ao ordem, Ao artigo, no entanto, consagrou o conteúdo material da cláusula. da cláusula, Ao dispositivo do ADCT da Carta da Bahia, se acabou implementando a equiparação. E quando nós julgamos a ADI, nós assentamos não só o vício formal quanto a iniciativa, como também o material. E não caberia essa espécie de equiparação de procurador, por exemplo, autárquico ao procurador de Estado. E foi precisamente o que aconteceu no julgamento da ADIM 120 do Amazonas, que foi o relator ministro Moreira Alves, nesta ADIM 112 de Bahia, de que foi o relator ministro Nery, e também na ADIM 1434 de São Paulo, de que eu próprio fui relator, em que esse tema foi especificamente discutido e o tribunal entendeu que a equiparação remuneratória entre procuradores do Estado e procuradores autárquicos revelava-se inconstitucional. Perfeito. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu tenho uma dúvida inicial que é a seguinte. Pelo material que tem em mãos, o juiz de primeiro grau, é um juiz, não é uma juíza, um juiz de primeiro grau denegou a segurança, ou concedeu a segurança, determinando que restabeleça imediatamente tratamento igualitário entre as duas categorias. Isso. São 3 categorias, em verdade. 3? Procuradores autárquicos, procuradores fundacionais e o paradigma, que são os procuradores de Estado. Sede de mandado de segurança. Isso. Acabou assentando uma vinculação. Pois é. Então, contra essa decisão, passível ainda de recurso, inclusive suspensão de segurança perante o tribunal local, o Estado da Bahia ingressou diretamente no Supremo Tribunal Federal com uma reclamação. Então, em primeiro lugar, senhor presidente, queria manifestar minha preocupação. Ontem, ainda no meu gabinete, estava analisando um caso muito semelhante a este. Quer dizer, o poder público, ao invés de esgotar as instâncias, imediatamente depois de proferida a decisão do juiz de primeiro grau, vem per saltum. Mas se houver violação à decisão com efeito vinculante, mas é uma forma de abreviar. Existe todo um iter recursal que pode ser perfeitamente. Preservar a autoridade das decisões. Mas aí é o desafio à autoridade. Isso vai ocorrer tanto na ADIM, na DC e na DPF, quanto na súmula vinculante. Tanto é que nós tivemos uma expansão do número de súmulas de reclamações. E neste caso concreto, é clara a ordem mandamental emanada do Judiciário baiano. Por quê? Porque concedeu-se a ordem verbis para determinar às autoridades impetradas que de imediato restabeleçam, e aqui vem negritado e sublinhado, o tratamento igualitário que sempre tiveram ambas as carreiras. E foi exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal, não só na ADIM 112 da Bahia, mas em outros precedentes, disse que é incompatível com o texto da Constituição. Perfeito. No mérito, eu acompanho o relator, apenas manifesto essa minha preocupação, porque eu vejo que este procedimento está se tornando recorrente. Quer dizer, a pessoa, ao invés de esgotar as instâncias recursais, inclusive aqui, optando por uma eventual suspensão de segurança perante o TJ local, entra diretamente no Supremo Tribunal Federal. Isso aumenta o nosso serviço de forma muito pontual, examinando o caso de funcionários.
Mas, sendo esta orientação, eu me curvo, manifesto a preocupação, mas acompanho o relator integralmente. Ministro Eros. Ministro César Peluso. Ministra Ellen. Ministro Marco Aurélio Presidente, Assunção. acompanho o relator, ressaltando mais uma vez que, no caso, nós temos o descumprimento da decisão prolatada na DIN específica que atacou legislação de envergadura maior da Carta da Bahia, né, sobre a impossibilidade de equiparação dos procuradores, procurador do Estado e procurador autárquico. Autárquico e fundacional. E, portanto, a segurança concedida na origem realmente alcançou o desrespeito ao que nós decidimos, estabelecendo perpetuamente uma vinculação remuneratória. Ministro Celso. Também, senhor presidente, entendo cabível na espécie o instrumento constitucional da reclamação, que é um meio estabelecido pela própria lei fundamental para preservar a autoridade dos julgados emanados do Supremo Tribunal Federal, especialmente aqueles que se revestem de eficácia vinculante, como se cuida na espécie da decisão que o plenário desta Corte proferiu no julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade 112 da Bahia, de que foi relator do eminente ministro Nery da Silveira. E, demais disso, essa orientação foi reafirmada em diversos outros precedentes. Tal como se ressaltou o eminente ministro relator, ainda que não tivesse havido referência explícita ao preceito cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a magistrada fez consagrar em sua decisão precisamente aquilo que o conteúdo material da regra declarada inconstitucional pela Corte e que repele qualquer tratamento, seja ele de equiparação ou de vinculação entre as carreiras. Também acompanho o eminente relator, ressaltando a observação do ministro Lewandowski, que é um juízo de constatação, mas um juízo de constatação quase que inevitável. Na medida em que nós construímos esse modelo do efeito vinculante, torna-se inevitável que se coloque para as partes essa possibilidade, ou dos recursos ordinários, as vias ordinárias, ou, eventualmente, o manejo direto da reclamação. E, no caso específico, se tratava de ADIM, né, decisão, portanto, expressa do Supremo Tribunal Federal, dotada de efeito vinculante, isso é um dado inevitável. E, por outro lado, nós temos tido, por isso, um aumento específico no número das reclamações. Alguns até já chegaram a dizer que podemos trocar de crise, né, ao invés da crise do RE, podemos eventualmente ter. Mas, de qualquer sorte, nós mesmos temos respondido, acho que de forma adequada, porque quando há sucessão, pelo menos, de pedidos de reclamação repetidos, nós permitimos a decisão monocrática, né, na forma do Código de Processo Civil. Portanto, julgada procedente a reclamação do sistema do voto do relator. Vamos chamando outro, enquanto eu estou me preparando. Ação direta de inconstitucionalidade 2997 da relatoria do ministro César Peluso, requerente Partido Social Cristão, requerido governador do Estado do Rio de Janeiro e Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado da Educação do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, isso aqui também é um outro caso conhecido, a matéria, no tribunal tiver alguma dúvida, eu leio a integralidade do meu voto, mas é o artigo 308 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que instituiu eleições diretas na forma da lei para a direção das instituições de ensino mantidas pelo poder público com participação da comunidade escolar. O tribunal já concedeu medida liminar contra o voto, então, dos ministros Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio. Eu estou citando toda a jurisprudência da Corte, que é nesse sentido, ressalvando a posição dos ministros Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, e estou julgando a ação procedente. Portanto, julga procedente a ação.
Senhores ministros. Presidente, reporto-me ao voto proferido quanto do exame do pedido de concessão de medida cauteladora e julgo improcedente a ação. Vencido o ministro Marco Aurélio, portanto, julgado procedente a ação. Qual foi isso? Ministro Lewandowski, ação direta 3.430, requerendo procurador-geral, requerido governador do Estado do Espírito Santo e requerido Assembleia Legislativa do mesmo Estado. Senhor presidente, o meu voto é muito longo também. Trago à baila a jurisprudência da Casa e também doutrina que enfatiza a necessidade de concurso público. O que se trata aqui, nesta ação direta de inconstitucionalidade, é saber se ofende ou não a Constituição uma lei complementar do Estado do Espírito Santo que dispõe sobre a contratação de servidores em caráter temporário, especialmente na área de saúde, lei complementar essa que teve o prazo de validade prorrogado. Eu estou assentando a inconstitucionalidade desta lei, senhor presidente, na esteira do que foi consignado no parecer do Ministério Público e também da Advocacia Geral da União. E eu tenho entendido que as leis e as contratações só podem ser feitas quando constatada a necessidade de uma, enfim, efetiva e excepcional dessa contratação temporária de servidores. Esta é uma lei que se projeta no tempo e que permanece sem fazer alusão a situações peculiares, para mim é inconstitucional, senhor presidente. O senhor está julgando, portanto, procedente a ação. Senhor presidente, mas há mais um detalhe. Eu estaria propondo a modulação dos efeitos desta decisão de inconstitucionalidade, se aceita pela Casa, pelo egrégio plenário. Mas validaria as contratações... Não, eu estou dizendo o seguinte, senhor presidente. Qual o limite? Quanto àqueles que prestaram serviço, são tidos como servidores de fato, né? Eu tenho dito o seguinte, eu peço licença para ler apenas um trecho do meu voto, o seguinte. Eu estou dizendo aqui, esse tribunal, ademais, para concluir, já decidiu de forma convergente com a doutrina que para a contratação temporária é preciso que, primeiro, os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja pré-determinado, a necessidade seja temporária e o interesse público seja excepcional. Patente, pois, a inconstitucionalidade da Lei Complementar 300/2004 do Estado do Espírito Santo, resta então analisar os efeitos práticos decorrentes do reconhecimento desse vício pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, a meu ver, e desde que o colégio plenário assim o entenda. Digo, ora, o texto legal impugnado veio a lume em 2004, tendo sido seus efeitos prorrogados pela Lei Complementar 378/2006. A partir de sua edição, foram efetivadas múltiplas contratações de pessoal que, salvo prova em contrário, a qual não integra os autos, prestaram serviço à administração pública. Seria iníquo, pois, que os contratados ou os próprios contratantes tivessem de repor aos cofres públicos as importâncias recebidas pelos serviços por eles prestados à coletividade com base numa lei complementar em relação à qual milita a presunção de constitucionalidade. Cumpre, assim, no meu entender, modular os efeitos da decisão para que não atinja fatos pretéritos constituídos à sombra de um contexto legal até então havido como rígido. Em face do exposto, eu concluiria, segundo meu voto, eu julgo procedente a presente ação direta para declarar inconstitucional a Lei Complementar 300/2004 do Estado do Espírito Santo, prorrogado pela Lei Complementar 378/2006, também daquele Estado, a contar da data da publicação do acórdão proferido nesta ADI, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/99. Então, estaria dando efeitos ex nunc à lei, à declaração. O senhor se declararia inconstitucional a partir da decisão. Da decisão, portanto, manteria os contratos? Manteria, quer dizer, rígidos, porque são contratos que foram feitos na área da saúde e eu estou presumindo que os serviços foram prestados efetivamente. Secano. Ministro, relator, eu queria dois esclarecimentos rápidos, Vossa Excelência me permite. A primeira é que Vossa Excelência afirmou que o fundamento principal da decisão proferida por Vossa Excelência seria no sentido
de que haveria a permanência dessas contratações? Isso acaba se perpetuando, é isso? Eu vou verificar. Ele retira o fundamento, a lei desaparece, mas os contratos que foram... Não, eu ainda estou na inconstitucionalidade. Ah, eu na quero inconstitucionalidade. saber o seguinte, porque a lei complementar 300 parece-me ser uma lei que trata exatamente da contratação de servidores em caráter temporário. Declarada inconstitucional, o Estado do Espírito Santo não terá a lei prevista no artigo 37 para contratar temporariamente. Então, não pode mais contratar. Isso. O artigo 1º afirma: fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de prestação de serviço por prazo determinado para admissão de pessoal em caráter temporário para atender a necessidade de excepcional interesse público no sistema constituído pela Secretaria de Estado da Saúde, Instituto Estadual de Saúde Pública. Então, a norma tem a disposição de autorizar o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo em caráter temporário, que é previsto constitucionalmente, para atender a necessidade de excepcional interesse público, também expressamente previsto no artigo 37, e num sistema específico, para a saúde. E, na sequência, as contratações respeitarão prazo de até 12 meses, e aí é que prorroga por mais 12 meses. Mas, de toda sorte, isto não tisnaria, a meu ver, à primeira vista, a própria norma, porque a Constituição prevê contratação e isso aqui é a regulamentação. É proibido o desvio de função. Jurisprudência, eu estou assentando o seguinte, esse voto foi elaborado por mim há muito tempo, mas vou recordar aqui. Eu estou dizendo que o intérprete está diante de importante questão a ser superada, isto é, a de que o dispositivo constitucional em comento, que dispensa em caráter excepcional o concurso público, não elenca as hipóteses em que isso se torna viável, limitando-se a consignar que o afastamento do certame se mostra possível, desde que para atender a necessidade excepcional ao interesse público, artigo 37, inciso 9, infine da Constituição Federal. Trata-se claramente de uma exceção à regra geral, cuja interpretação, como visto acima, só pode ser restritiva, sob pena de se afirmar ou permitir mais do que autoriza o texto constitucional. Nesse sentido, destaco a lição de Luiz Roberto Barroso, segundo o qual, quando o legislador diz mais do que queria dizer, estabelece que uma norma que excepciona a regra geral, como é o caso sob exame, entre aspas, impõe-se uma interpretação restritiva ou estrita, onde a expressão literal da norma precisa ser limitada para exprimir seu verdadeiro sentido. Desta forma, não basta que a lei, seja ela federal, estadual, distrital, municipal, autorize a contratação de pessoal por prazo limitado para conformar-se ao texto constitucional. Eis que a excepcionalidade das situações emergenciais afasta a possibilidade de que elas, de transitórias, se transmudem em permanentes. A transitoriedade das contratações de que trata o artigo 37 e 9 da Constituição Federal, com efeito, não se coaduna com o caráter permanente de atividades que constituem a própria essência, a razão mesma de existir do Estado, qual seja a prestação de serviços essenciais à população, dentre os quais figuram com destaque os serviços de saúde. Se o serviço público é de caráter essencial e permanente, como aquele objeto do diploma legal atacado, só pode ser prestado por servidores admitidos em caráter efetivo, mediante competente concurso público nos termos do artigo 37.2 da Carta Magna. No caso sob análise, o texto normativo capixaba regulou a contratação temporária entre profissionais da área de saúde, atividade essencial de índole permanente. No concernente à contratação de pessoal, estranho à área da saúde, constante do anexo 1 da lei impugnada, vale lembrar, na esteira do parecer subscrito pela AGU, que esta Corte já se pronunciou no sentido do descabimento da contratação temporária de servidores para o exercício de funções burocráticas, conforme decidido na ADI 2987, relator ministro Sepúlveda, assim emendada. Servidor público, contratação temporária e excepcional, artigo 37 e 9 da Constituição Federal, inconstitucionalidade de sua aplicação para admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes. Este tribunal, ademais, já decidiu, de forma convergente com a doutrina, que para a contratação temporária é preciso que, 1, os casos excepcionais estejam previstos em lei, b, o prazo de contratação seja pré-determinado, e c, a necessidade seja temporária, e, em último lugar, o interesse público seja excepcional. Cito aqui diversos precedentes da Corte e também a doutrina que é abundante nesse sentido. Aí eu digo que é inconstitucional a Lei Complementar 300/2004 do Espírito Santo, exatamente porque torna,
considera ou permite a contratação temporária de servidores na área da saúde, que é um serviço público essencial que deve ter natureza permanente. Esse é o fundamento básico, enfim, do meu voto nesta ADI. Então, ministro, e só para efeito de esclarecimento, o que Vossa Excelência lista como sendo os 3 fundamentos, primeiro, há de haver necessidade temporária. Há de ser necessária e temporária. O artigo 1º diz para atender a necessidade excepcional e interesse público. A circunstância de ser de saúde, eu posso ter um quadro de saúde, mas, por exemplo, neste momento específico, nós temos pode ser que é pandemia, mas, enfim, nós temos uma situação que pode demandar contratações extras àquela dos quadros da saúde, o que, aliás, está acontecendo neste momento em todo local. Ora, eu posso entender e entendo perfeitamente os desvios e excessos que são cometidos, mas que aí seriam ilegais. Mas eu não posso, a minha preocupação só, e eu pergunto a Vossa Excelência se isso está contido na interpretação que Vossa Excelência atribui ao texto, se este texto, se for interpretado na conformidade da Constituição, traz a mácula. Por quê? Que tem que ter, e deve ter, no Estado capixaba, mas, enfim, só para efeito de raciocínio, um quadro da saúde permanente, inclusive burocrática, não tenho dúvida que isso é permanente, tem de ter os médicos, tem que ter os paramédicos, tem que ter a burocracia, todo Estado tem a sua Secretaria de Saúde com o seu pessoal. O que me parece aqui é que, tal como posto por Vossa Excelência, o inciso referente à necessidade excepcional está prescrita no artigo 1º, tal como posto na Constituição. A circunstância, portanto, e se tiver o anexo, eu não estou aqui com ele, um dos anexos se referem a contratações fora do excepcional, realmente haveria inconstitucionalidade deste anexo ou dessa referência. A fixação de um prazo que é necessário, Vossa Excelência cita a doutrina, e na esteira da jurisprudência, aqui está expresso: contratações previstas respeitarão o prazo de até. Portanto, há um prazo previsto. Expressamente, é proibida a contratação, no artigo 4º e no parágrafo único, sem prejuízo de nulidade do contrato, a infração importará na responsabilidade da autoridade, serão observados os valores, aplica-se ao pessoal, as infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado, enfim. O contratado temporário, quais os direitos, os contratos serão assegurados, contratados temporários terão, inclusive, um procedimento simplificado. A minha questão é só no sentido de se saber e se afirmar se estas contratações todas aqui previstas realmente desatenderiam ao artigo 37(9) da Constituição, ou se a aplicação dessa norma pode ensejar os excessos que são inconstitucionais, mas que aí não estariam previstas aqui. A circunstância de fazer referência da Secretaria de Estado da Saúde não chega a me fazer levar a declarar inconstitucionalidade, porque tanto a saúde como a educação são os únicos casos previstos nas legislações estaduais, pelo menos do meu conhecimento em 17 estados, em que a professora hoje quebrou a perna e amanhã tem que ter aula, tem que ter a contratação temporária, porque o menino não pode ficar sem aula. O posto de saúde tinha um médico que adoeceu, tem que contratar. Se é declarada inconstitucional esta lei, complementar 300, portanto, não pode haver contratação no Estado do Espírito Santo em regime temporário para necessidade excepcional de interesse público. Qual que é a minha preocupação? Eles não vão poder contratar, porque não tem outra norma, e é preciso que haja. Segundo, neste momento, nós temos a configuração de um quadro em que, eventualmente, vai se precisar, sim, para fazer face a essa demanda excepcional nos postos de saúde, nos hospitais. Então, o que eu questiono com Vossa Excelência é se a só previsão aqui, Vossa Excelência está considerando excepcional pelo não atendimento, ou se não há como interpretar, conforme a Constituição, para salvaguardar que o que não se pode é fazer disto aqui, ao invés de uma chave para o poder público que precise entrar e contratar, uma gazua que quebra a porta do serviço público, que é a forma, do concurso público, que é a forma de ingresso no serviço. Entendeu a minha preocupação? É o que me parece está ocorrendo. Veja, Vossa Excelência, certamente Vossa Excelência tem em mãos o parecer a inicial do Ministério Público.
A inicial me parece bastante sugestiva, que tange as inconstitucionalidades apontadas, sobretudo quanto ao artigo 37, incisos 2 e 9, que diz em suma o seguinte, quer dizer, essa lei silenciou quanto às especificações das hipóteses de excepcional interesse público que reclamariam a celebração de contratos com particulares para admissão de servidores em caráter temporário. Possibilitando ao chefe do executivo fazer a declaração correspondente no momento da contratação. Quer dizer, não há, então é uma lei genérica. Mas não seria o caso, então, de colocar as exigências em interpretação conforme, de modo a dizer que só seriam válidas as contratações? Só se pode interpretar nos termos, obviamente, já previstos no artigo 37 e 9, de tal maneira que não fique sem norma nenhuma a permitir qualquer contratação na área de saúde. Há mais um detalhe, perdão, eu sou... Que a lei se remete a um quadro, num anexo complementar, onde inclui cargos que são de natureza permanente e que não tem nada a ver com urgência. Por exemplo, administrador, assessor técnico, assistente administrativo, assistente social, auxiliar administrativo, contador, cozinheiro, desenhista, engenheiro eletricista, pedagogo, psicólogo, técnico eletrotécnico, técnico enfermeiro, técnico laboratório, técnico de segurança, técnico de tomografia. Outras palavras, abrindo um leque extremamente largo. Vossa Excelência faz referência, a referência aí ao anexo, por exemplo, a assistentes administrativos, que neste momento em que há uma corrida a hospitais, pode ser necessário excepcionalmente. Agora, embora há um a outro função seja aspecto. permanente, a necessidade é temporária. Há um outro Agora, aspecto. não outros citados por Vossa Excelência, obviamente. Se Vossa Excelência me permite, há um... Então, o anexo eu não tenho dúvida nenhuma. Até o engenheiro eletricista pode ser necessário para colocar os aparelhos em funcionamento e o hospital iluminado. Há um outro aspecto. A temporalidade da necessidade. Em outras pode palavras, nós conduzir. temos que admitir que no quadro do serviço de saúde há um monte de cargos desnecessários. Todos são necessários. Há um outro Claro, aspecto. a falta de um deles ou de vários vai acarretar uma necessidade. A A pergunta necessidade é temporária se pode essa impor falta realmente que o Estado justifica a exceção à regra constitucional e que, portanto, não permita abuso por parte do administrador. Esse que é o Exatamente. problema. O que eu acho é que a norma pode até ser interpretada e aplicada sem abuso. Agora, tal como está, de maneira mais, para usar uma expressão e sem trocadilho, por ser da saúde, genérico, aí realmente pode Há um levar. outro Agora, eu não sei aspecto. se a declaração de inconstitucionalidade Tucu não pode levar a uma situação Ministra ainda Carmen, mais no momento Ministra como Carmen, fica com vista em mesa para que a gente resolva isto com algum Mas prazo. talvez com o debate se resolva, presidente. Há um aspecto, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, foi pra gente salientado ver pelo esses eminente dispositivos sobre anexo. chefe do Ministério Público ao ajuizar essa ação. Quer dizer, além de não estar caracterizada, não estarem caracterizadas as hipóteses que seriam excepcionais, também, na verdade, as contratações são para o quadro permanente da saúde. Mas Sobretudo, diz ele, o que a ministra quanto Carmen, ao sistema constituído pelo CESA e pelo IESP. Mas a ministra Carmen está chamando a atenção o fato de deixar agora o governo do Estado sem um diploma, especialmente na área de Supremo falou saúde, que essa inconstitucional não nós tem ficamos outra. sem base, talvez devamos dizer, né, qual é o abuso, qual é a inconstitucionalidade. O Veja, abuso Vossa seria Excelência. ilegal. O abuso seria do administrador Isso. e aqui está prevista a responsabilização. E veja, Não, mas Vossa para os Excelência, casos apontados pelo ministro Peluso sobre as atividades ordinárias que estariam previstas, anexo é que seria me preocupa, objeto, não é? então, de uma censura específica, mas não retirar a base legal que permite a contratação temporária. Até porque, em casos que tais, o que nós vamos ter é a contratação de qualquer forma, eventualmente sem base legal. E há essa circunstância de fato que é extremamente relevante, o momento pelo Sim, qual sim, o exemplo... a saúde pública passa. Agora, é interessante que o Estado do Espírito Santo, quer dizer, Eu não já vi o ano, incidiu duas vezes em duas leis na mesma inconstitucionalidade. Eu me refiro à ADIM 1500 e à ADIM 2229, onde a mesma questão foi debatida e onde esta Corte veio a proclamar a inconstitucionalidade. Agora, houve, no caso, a superveniência de uma circunstância especialíssima, de fato, que poderia, eventualmente,
ser equacionada, talvez, nos termos propostos pela eminente ministra Carmen Lúcia. Um dado importante que eu quero trazer aos eminentes pares é que eu, indagando o governador, diz Sua Excelência, o governador do Estado, que essa lei complementar estadual 300 de 2004 encontra-se em pleno vigor. Inclusive, o prazo previsto em seu artigo 2º foi prorrogado por mais 12 meses por força da lei complementar estadual 378, diploma que, por sua vez, também está em vigor. Os referidos contratos começaram em 2005. Então, eles vão, na verdade, prorrogando indefinidamente essas contratações. Por 24 meses. Então, na verdade, nós 12. temos um instrumento... Por mais outros, são 48 meses. Ou seja, é uma forma de eles evitarem o aposentadoria. concurso público. Agora, eu não temo, com todo respeito pela opinião dos eminentes colegas, essas situações de emergência, porque numa situação de emergência é possível a contratação de terceirizados, ou enfim, em estado de emergência, como diziam os antigos romanos, salus populi suprema lei esto, ou salus república suprema lei est, ou seja, em situações de emergência é possível, enfim, contratação de emergência, é possível baixar um decreto de calamidade pública e realmente resolver a situação, se for o caso. Agora, essa lei, com todo respeito pela... Ainda há que ela esbarra em outros problemas, porque o terceirizado é hoje mais caro, uma média de 15% mais caro para o poder público, há uma lei de responsabilidade fiscal para esses gastos, enfim. Agora, essa A minha preocupação única é essa. Se a previsão de possibilidade de contratação pelo poder público na área específica da saúde constitui a inconstitucionalidade ou se a ausência de um estreitamento para arrolamento dos casos específicos em que isso poderia acontecer na área da saúde, deveria ter acontecido e isso tisnou de uma mácula insanável. Porque se ela for sanável por uma interpretação, talvez neste momento que nós estamos vivendo, que é um momento grave, do ponto de vista da saúde, fosse mais conveniente. Entendendo-se que realmente não há possibilidade de se salvar nada da norma, eu sempre acho que, sendo possível salvar, salve-se em respeito até ao disposto pelo legislador. Se não houver possibilidade de interpretação... Veja os eminentes pares, essa lei, perdoe minha expressão menos acadêmica ou menos jurídica, é uma espécie de um monstrengo, porque, na verdade, ele é um misto de um ato de natureza abstrata e geral com um ato administrativo, porque o artigo 14, como Vossas Excelências veem, prorroga por 60 dias as autorizações para contratação com designação temporária, com base na lei tal, alterada tal. Depois de uma outra lei complementar, que na verdade é um ato administrativo que prorroga novamente sem qualquer justificação. Ou seja, é um misto, enfim, de uma lei genérica com um ato administrativo qualificado, entre aspas. Na verdade, não se pretende regrar, digamos assim, as contratações temporárias da administração da saúde no estado capixaba, mas, na verdade, o que se tem aqui é um expediente para contratação de servidores na área da saúde por prazo determinado, sem qualquer justificação, mediante sucessivas prorrogações, inclusive no setor burocrático desta área. A menos que façamos um esforço, eu não me oponho para dar uma interpretação conforme, eu acho que isso exigirá do plenário realmente um esforço hercúleo para adaptar o que está aqui à Constituição. Eu acho que esta lei de contratação temporária não precisa ser uma lei complementar, pode ser uma lei simples, comum, ordinária, aprovada em regime de urgência pela Assembleia Legislativa local. Agora, se o egrégio plenário entender de dar uma interpretação conforme, mas isto realmente, a tecnia desta lei, do ponto de vista constitucional, para mim salta aos olhos, senhor presidente. Mas o plenário é soberano, eu estou aqui para colaborar e, como diz o eminente ministro Marco Aurélio, o colegiado é o somatório de vontades e que sempre acerta. Ministra Carmen. Aceitar, acolher a proposta de Vossa Excelência, pedir vista em mesa apenas para ver se realmente afirmasse... Após o voto do eminente relator, julgando procedente a ação e propondo a modulação de efeitos, pediu vista em mesa, ministra Carmen. Emergência gerada pelo Estado. Ministro Celso está propondo que
reconhecesse um processo eventual de De inconstitucionalização. inconstitucionalização progressiva, considerando a lei ainda Seria uma constitucional, enquanto subsistir o estado de emergência motivado pela pandemia que realmente está afetando o país. Você está fazendo alusão a um fato superveniente, que é essa pandemia. A superveniência dessa Bom, circunstância. Isso realmente talvez possa... bem, mas eu Porque continuo o problema, imaginando- ministro Lewandowski, se Vossa Excelência me permite, quer dizer, coloque em perspectiva aquilo que a ministra Carmen disse. Hoje, neste momento presente, a declaração de inconstitucionalidade, quer dizer, destituiria o poder público de um instrumento importante exatamente no momento em que ele mais necessita de ações efetivas na área da saúde. A pandemia, quer dizer, ela, na verdade, já atingiu o nosso país, o índice de letalidade está sendo grande, o Distrito Federal já foi atingido agora. A estabilidade da sociedade, isso vai passar como? O que o ministro Lewandowski propõe, bom, na situação de emergência contrate-se mesmo sem lei, mas então nós temos uma lei, nós estamos tirando a lei. Dizendo que Não, pode mas essa contratar sem lei é... alguma? Bom, ministro Marco Aurélio, apenas quero enfatizar um raciocínio que eu fiz. Celso de Mello. Decretado justificadamente o estado de emergência, o estado de calamidade, substitui-se a ordem jurídica ordinária por uma extraordinária. Isso é o que diz, por exemplo, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, quando trata, por exemplo, da intervenção federal e outras medidas heróicas que estão contempladas no texto da Constituição. Decretada essa excepcionalidade por um ato formal do governador, é possível a dispensa de licitação, a contratação sem concursos e tudo mais. Nós mantemos esta lei, com todo o respeito, que para mim é flagrantemente inconstitucional, para poder superar este fato superveniente, que é a pandemia da gripe suína. Não sei se isso se justificaria data velha. Daí a sugestão de que, sem se desconhecer esse aspecto, reconhece-se esta situação de progressiva inconstitucionalização da lei. Como diz o eminente ministro Gilmar Mendes, em obra acadêmica, quer dizer, ao lado da lei constitucional, plenamente constitucional, e da lei totalmente inconstitucional, há um estágio intermediário, é o da lei ainda constitucional, mas vocacionada, em face desse processo de progressiva inconstitucionalização, a ser declarada no momento futuro, a ter, digamos, a sua ilegitimidade constitucional reconhecida, mas em face de uma circunstância, de fato, realmente extraordinária. E é um fato notório a pandemia que hoje já chegou ao Brasil e que, de certa maneira, declarada já a inconstitucionalidade, iria subtrair ao poder público no Estado do Espírito Santo um instrumento muito importante, no instante em que mais necessário se faz mais necessária se faz a intervenção do Estado na área da saúde, provendo serviços efetivos, porque a questão hoje é de saúde pública, e estaríamos atendendo, neste ponto, a uma exigência da Constituição, que é o da situação extraordinária a justificar o afastamento pontual da regra básica do concurso público. Se você me permite, só uma observação. Nós poderíamos, durante esse período, o poder público pode providenciar, o poder público estadual, a substituição adequada dessa legislação com emergência, com a fixação e definição de um quadro. Nós estamos dando o tempo necessário para que ele, em regime de urgência, faça isso sem embargo das contratações feitas. Exatamente, declarada a lei ainda constitucional e reconhecida, portanto, digamos, a situação de progressiva inconstitucionalização, exatamente, dar-se-ia ao poder público, ao Estado do Espírito Santo, e é claro, essa lei subsistiria enquanto o Estado, a situação extraordinária ditada pela pandemia, persistisse, mas determinando-se que o Estado do Espírito Santo, num certo período, editasse lei que se mostrasse adequada ao texto da Constituição. Agora, o importante é evitar uma situação de anomia
nessa área específica e extremamente relevante da saúde pública. Mas, ministro, o caos na saúde pública não é de ontem. É crônico. É de anos e anos. Não, mas Infelizmente. já- Mas já hoje gravou. nós temos uma situação aguda. A lei é de 2004, quer dizer, contratação temporária fora das balizas constitucionais. Por isso mesmo. A partir de 2004. Por isso mesmo você reconhece que ela é ainda constitucional. Como constitucional, ministro? Ainda. Constitucional considerada essa situação de fato. Então, nós Extraordinária. vamos ter Eu o acho que desprezo aos ditames constitucionais em inúmeras situações jurídicas, tendo em conta até mesmo uma quadra vivida de falência do Estado. E daríamos, então, qual o instrumento ao Estado para combater de modo eficaz? A observância irrestrita, inclusive no campo da saúde, na obrigatoriedade de prestar esse serviço essencial. Por isso é que se propõe. A Carta da Por República. isso é que se propõe que, enquanto subsistir esse Estado, e fixando-se um prazo razoável ao Estado do Espírito Santo, que este edite uma legislação que se mostre adequada, ajustada e compatível com o texto da Constituição. Flexibilização de nossa Carta, que deixará de ser rígida. Não. E aí é um estímulo ao desrespeito a essa mesma Carta. É a influência das circunstâncias de fato supervenientes. Se vocês, o próprio Supremo está dando aí Celso de Mello. Pois não? Eu me pergunto, o que acontecerá, ou o que está acontecendo nos outros estados da federação em que não há uma lei como essa. Não, certamente Ou há lei. talvez haja lei adequada ao texto da Constituição. Tem lei sobre contratação de temporária. Passarão a editá-la com beneplácito do Supremo Tribunal Federal, guarda maior da Constituição. Permitam só terminar o meu raciocínio, porque eu comecei agora não queria que ficasse pela metade. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir. O que ocorre é o seguinte, nos outros estados da federação, em que não existe lei, certamente encontrar-se alguma solução via contratação de pessoa jurídica de emergência, em suma, haverá uma solução instalada até pela regra da excepcionalidade. Então, me parece que a pandemia não deveria ser pretexto para justificar a inconstitucionalidade que há nesta lei. Ou seja, cumpriria a Corte até com todos esses cuidados que já tivemos, para deixar bem claro que na situação de excepcionalidade haverá sempre, não apenas o poder, mas o dever do Estado de socorrer a população em defesa da saúde pública. Mas o que me parece é que nós não podemos, data verde, ministro Celso de Mello, usar desta situação excepcional para justificar a inconstitucionalidade que me parece flagrante na lei. Mas não se justifica, ministro Eros, a inconstitucionalidade, ao contrário. O suposto do reconhecimento de que a lei ainda é constitucional, quer dizer, decorre de uma situação extraordinária que se exaure no tempo. Daí a proposta de que a lei seja preservada enquanto subsistir o estado, essa situação Mas a proposta do extraordinária ministro de Lewandowski pandemia. é de declarar a inconstitucionalidade modulando os efeitos. Ou Está me então, parecendo ou correto. então que se estabeleça, que se faça uma modulação dos De efeitos, efeitos, e estabeleça-se um prazo de 4 Isso. meses ou de 5 meses para que o Estado do Espírito Santo ajuste a legislação Melhor. ao texto da Constituição, mas É. não se Saída é essa. retire ao Estado do Espírito Santo numa área tão sensível, Perfeito. especialmente agora em face de um problema agudo como este, gerado pelo estado de pandemia, não é? Que ele fique desprovido de meios de dar assistência eficaz, imediata, integral à população. Pronto, a modulação de efeito atende A muito modulação bem a essa poderia, fixando-se preocupação. um prazo. Eu estou encontrando uma dificuldade nisso, porque essa lei é absolutamente inútil. Por que ela é inútil? Porque o artigo 37º da Constituição diz que a lei especificará os casos. Esta lei repete a Constituição. Não especifica Ela não nenhum especifica caso nenhum. Nenhum. Em outras palavras, a sua subsistência é absolutamente inútil, porque sem ela se pode tomar a mesma atitude, porque a
Constituição diz exatamente a mesma coisa que a lei disse. Em outras palavras, essa lei é inútil, porque ela está repetindo o que está na Constituição e não está atendendo o que está na Constituição para efeito de autorizar uma contratação conforme com a Constituição. Em outras palavras, se o caso é de emergência, basta essas soluções extraordinárias, porque em situação extraordinária as soluções são extraordinárias, sem necessidade de reconhecer essa lei. Mas é por não estabelecer. Esta lei tem uma primeiro particularidade. fixa Essa lei tem uma circunscreve a área particularidade. da saúde. Essa lei é de 2004 e no último artigo ela prorroga contratações de 2001. Autorização para a contratação. De 2001. Ela não prorroga a No último contratação. artigo, Vossa Excelência vai ver que ela prorroga por mais 60 dias Eu pensei que as era- aqui, ficam contratações prorrogadas baseadas em leis de 2001. as autorizações Noutras para palavras, contratação, ministro. quase 5 Não as anos de contratações. prorrogação. Está aqui. Ela prorroga as Ela autorizações. prorroga as autorizações para contratação, não as contratações. Não, mas Ela prorroga a vigência de algumas leis. Se prorroga a autorização, tudo que foi autorizado nesse período está convalidado. Não, Olha, depois houve o professor que já foi sucessivas, contratado e que já saiu e ele não prorrogações. poderia mais contratar. Não sei o que contei nessa E lei. o que é mais grave é o setor burocrático. Da regimentação de pessoal sem concurso público não é uma constante, não é a regra. Eu creio que aqueles contratados originariamente devem continuar prestando serviço. E a modulação revelará a transformação dos contratos por prazo determinado em indeterminado. A lei é inconstitucional exatamente, ou nuclearmente, porque não especifica os casos de contratação por tempo indeterminado. Significa... A especificação que se fez foi apenas em relação à área de saúde. E também há um regime, é um anexo e há um regime também. Quer dizer, a contratação sem uma lei ficará, na verdade, no vazio. Aí vai dar discussão sobre o regime do contrato. A lei traz um regime. Tanto é que fala sobre pagamento de 13º. A responsabilidade das autoridades. Mas o artigo 1º da lei autoriza o Poder Executivo a contratar, identificando os casos. O artigo 1º, o que deveria estar na lei, a indicação dos casos, é transpassado para o Poder Executivo. É uma delegação inconstitucional. Ou seja, essa lei é enlouquecidamente inconstitucional. Então, talvez a proposta de modulação de efeitos, talvez concedendo um prazo de É uma lei doente de 6 meses, talvez, para que se faça adaptação, acho que é adequado. Também é razoável. É razoável. Gosta, ministro? Não é a minha... Na linha do ministro Celso. Ministro Celso de Do Mello. relator e também do ministro Celso, de que, ao invés de fazermos uma declaração de constitucionalidade da lei ainda constitucional, declaremos a lei inconstitucional e fixemos um prazo O indício de eficácia desta nossa... dessa 6 nossa meses decisão- para que... Nada impede que o governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que a Constituição lhe dá, e certamente a Constituição do Espírito Santo o faz, solicite urgência constitucional para que o seu projeto de lei seja apreciado, sim, em regime De urgência. especial. E como disse o ministro Lewandowski, é uma lei ordinária, não é nem lei Que é complementar. inquestionável que esta lei é inconstitucional. Hein? Muito bem, eu acho que Bem ordinário. o eminente relator... Quanto ao então, prazo que o ministro Peluso propõe até 60 dias, Precisamos dizer o que é que pode ser. O fundamento da inconstitucionalidade desta lei seria não tratamento da matéria relativa 6 meses, ao no regime máximo, da né? contratação temporária, mas Atenuar, a ausência da especificação dos casos que haverá de se conter na nova norma. 6 meses. ao executivo. vamos fixar o quê? Prazo de 6 meses? Eu voto pelos 6 Ministro meses. Peluso. Senhor presidente, eu voto por duas coisas. 60 eu voto dias. por duas coisas, senhor presidente. Eu voto primeiro por uma declaração de inconstitucionalidade, onde se agregue, se acrescente, não sentença aditiva, acrescentando que sem prejuízo de, na crise atual da pandemia da gripe e tal, especificá-la, o Poder Executivo possa contratar pessoal para atender a esta emergência,
no prazo de até 60 dias, durante o qual, e esta é a segunda condição, ele, chefe do Poder Executivo, tem que providenciar a edição de uma lei que atenda ao artigo 37, inciso 9 da Constituição. Se nos 2 meses não for suficiente. A lei fica Mas fora do talvez ordenamento seja jurídico Por e ele quê? perde o poder de fazer nomeações. O prazo de urgência constitucional é de 45 dias. 45, 60 Portanto, está 60 dias Tá ótimo. é um prazo razoável. Mas o artigo 1º, ministro Peluso, então, que é autorizativa para contratação em excepcional interesse público na área de saúde, estaria preservado, com essa interpretação que Vossa Excelência acaba de oferecer. Agora, o ministro Só Peluso, primeiro, para que ele possa contratar o ministro nessa Peluso propõe fase. a sobrevida da lei apenas Não, para do a área artigo da 1º, saúde. do artigo 1º. Não, mas a área de saúde mesmo. É saúde Sem mesmo, né? prejuízo, eu não estou nem dizendo que a lei subsiste. Porque no artigo 1º é para todas as áreas. Inconstitucionalidade, Não é? mas reconhecendo a Da lei. situação atual excepcional, Pela Secretaria de Estado de permitir que o chefe do Poder Executivo contrate. É só para a Secretaria É de só a Saúde. Secretaria de Saúde. Então não precisa fazer a ressalva. Então, como ficou, presidente, nós declaramos inconstitucional a lei e Isso. prorrogamos por mais 60. Nós damos efeito prospectivo para aquela. Mas específico. Específico. É só para Isso, contratação, para atender à crise da pandemia da gripe específica X. A gripe A. Eu acho que prazo de está 60 Então dias. restringe, Inclusive, não é senhor toda a presidente, área só- da saúde. É para combate à pandemia. É específico. Atender uma situação específica. A sobrevida da lei é para isso. Ministro relator, Eu concordo com essa saída, até porque ela, de certa maneira, ela está consentânea com o que eu dei, só que ela sim. prorroga um pouco mais o prazo, Na por causa da modalidade situação ministro excepcional Carmen. superveniente. Desculpa, é porque eu... Não, o ministro Peluso propôs 60 dias e fixando que eu também falei que um eu conteúdo aceitaria mais restritivo para atender a contratação para atender a essa específica pandemia. E para que o governador providencie a edição com caráter de urgência, nesse prazo, de uma lei que atenda à Constituição. Valendo-se de uma prerrogativa que a Constituição lhe dá, de solicitar urgência. Sim, eu só questiono, só pergunto, ministro Peluso, é que a autorização legal para fazer as contratações, mesmo durante este período de 60 dias, estava posto no artigo 1º, só no artigo 1º, não nos outros. Não me refiro aos demais, que aí eu... não seria o caso de, nesta declaração de inconstitucionalidade, tal como proposto pelo ministro Celso de Mello, enfatizar esta autorização que ele só recebe para a área de saúde neste artigo 1º? Que está declarada a inconstitucionalidade. Primeiro, nós declaramos a inconstitucionalidade da lei e dizemos que é sem prejuízo da competência que a gente reconhece de algum modo tirada dessa lei ao chefe do Poder Executivo para fazer isso. Dispondo neste prazo desta autorização prevista, que hoje é prevista nesse artigo 1º, para que ele possa... Outras palavras, nós estamos dando uma interpretação restrita e temporária para o artigo 1º. É restrita porque só abrange a situação atual e é temporária porque vai até o porque já prazo que fixou em nós 60 fixamos. dias. Exatamente. Então, nesse sentido, eu concordo. Ministro Elcio. Ministro Brito. Acho 60 dias um prazo curto, mas como é a maioria, eu vou acompanhar. Eu também, presidente. Preferia um prazo maior, mas acompanha a maioria. Qual é essa manifestação no sentido da... Presidente, o ministro César Peluso já dissecou essa lei. Ela é escancaradamente inconstitucional e data de 2004. Está a vigorar há mais de 5 anos e implicou a regimentação de mão de obra com desprezo ao princípio da universalidade, revelado pelo concurso público. E as duas situações jurídicas contempladas na Carta dizem respeito a cargo em comissão ou trabalho, devendo a lei, trabalho temporário, devendo a lei especificar as situações, portanto, viabilizando um controle, inclusive pelo judiciário, em que é ditada a determinação do prazo e o desprezo ao concurso público. A saúde não estará melhor, presidente, com a manutenção dessa lei em verdadeiro estímulo a que outras venham à balha
versando também essa espécie de arregimentação. E tive a oportunidade de dizer que, quando ela ocorre sem alternância, porque se tem aí favorecidos quanto à contratação, favorecidos por uma sigla que é muito comum em Brasília, mas sob o ângulo territorial, que é o QI, quem indica para a regimentação. Nós temos uma situação no Brasil de caos, completo caos na saúde pública. E, evidentemente, não podemos fechar os olhos a isso. Não teremos dias melhores com a permanência no cenário jurídico constitucional dessa lei, ainda que essa permanência se dê de forma balizada no tempo. Nós atravessamos uma quadra em que o certo passa por errado, o dito é não dito, e, evidentemente, se vai flexibilizando e se partindo passo a passo para a perda de parâmetros e para o abandono a princípios, inclusive princípios mais caros, que são aqueles princípios que interessam à coletividade e, principalmente, aos menos afortunados. Eu peço vênia, presidente, para simplesmente declarar inconstitucional a lei, sem adentrar o campo da modulação. Ministro Celso. Entendo que esta lei é evidentemente inconstitucional. E há precedentes do Supremo Tribunal Federal salientando que a regra em nosso sistema constitucional é a da admissão de servidor público mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, havendo duas exceções estabelecidas pela própria lei fundamental. A primeira, que se refere à investidura em cargos em comissão, e a segunda, a que se refere ao inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República, que concerne à contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Em tal hipótese, tem salientados sucessivos precedentes, e são muitos, firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Impõe-se o atendimento, em tais hipóteses, impõe-se o atendimento de algumas condições. A primeira, previsão em lei dos casos. Segunda, o tempo determinado. Terceira, necessidade temporária de interesse público excepcional. E o plenário dessa Corte tem declarado a inconstitucionalidade de leis que instituam hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária, tal como sucede com este diploma legislativo estadual, não especificando a contingência fática que presente justificaria a edição de lei por qualquer das pessoas políticas a evidenciar, naquela situação específica, a existência de um estado de emergência. E, ao contrário, atribui-se ao chefe do Poder Executivo, interessado na contratação, estabelecer os casos. Isso, obviamente, frustra, compromete, desrespeita, transgride, ludibria a cláusula constitucional do concurso público. No entanto, senhor presidente, há pleno consenso nesta Corte, no sentido de que inconstitucional é a lei que foi impugnada, no caso, pelo eminente Procurador-Geral da República. Ninguém questiona essa ilegitimidade constitucional, tal como bem o demonstrou o eminente ministro Ricardo Lewandowski em seu douto voto. O que se busca agora, e para isso precisaremos de 8 votos, 2/3, portanto, o que se busca é estabelecer uma modulação que tem por pressuposto precisamente a declaração de inconstitucionalidade. E, nesse ponto, essa declaração é unânime. O pressuposto é a declaração de inconstitucionalidade presente no caso, mas aquelas
aqueles requisitos estabelecidos no artigo 27 da Lei da Ação Direta, a mim me parece, eles se acham presentes no caso. Esse é um caso claro de aplicação da modulação dos efeitos no tempo de uma decisão declaratória de inconstitucionalidade. E o que se propõe é que o início de eficácia de nossa declaração de inconstitucionalidade da Lei do Espírito Santo se dê a partir de 60 dias. Precisamos apenas definir o dias a qual. 60 dias a contar desse julgamento, da publicação do acórdão, mas, enfim, 60 dias, que é um prazo razoável, uma vez que o governador do Estado dispõe da prerrogativa constitucional, tal como sucede no âmbito federal, com o presidente da República, dispõe da prerrogativa constitucional de solicitar a apreciação em regime de urgência, no prazo máximo de 45 dias, de determinado projeto de lei, de um projeto de lei que disponha sobre essa matéria, mas que se mostre adequado, ajustado, compatível com o texto da Constituição, notadamente com o que dispõe o inciso 9º do artigo 37 de nossa lei fundamental. E, evidente, decorrido in albis o prazo de 45 dias, dá-se o bloqueio da pauta da Assembleia Legislativa, até que ela, enfim, aprecie a proposição legislativa a ela submetida pelo chefe do Poder Executivo local. Assim, senhor presidente, eu tenho a impressão que essa é a posição do eminente ministro relator, não é, ministro Lewandowski? Vossa Excelência estabelece 60 dias. Agora, o dias a qual desse prazo, qual é? É a data de hoje, desse julgamento. O artigo 27 da Lei 9868 permite que a Corte fixe. Tem uma certa flexibilidade. Ou a partir do trânsito julgado, ou qualquer outro momento que ela venha a fixar. 60 dias, então, a contar da data desse julgamento. Ou da comunicação pelo presidente do Supremo Tribunal Federal à Assembleia Legislativa e ao governador do Estado. Da comunicação, acho que é apenas o prefeito. Da comunicação. Vai sair de imediato. Tem até audiência marcada no intervalo com o governador do então Estado do Espírito Santo, então ele deve estar tomando ciência. Então, senhor presidente, concluindo, eu tenho a impressão de que essa solução ela não deixa de reconhecer, obviamente, a evidente inconstitucionalidade desta lei do Espírito Santo, mas ajusta-se às necessidades emergentes ditadas por uma situação extraordinária provocada pela pandemia. Com o eminente relator, portanto, senhor presidente. Eu também vou pedir ao ministro Marco Aurélio e vou acompanhar a proposta que foi construída no plenário a partir do voto do eminente relator, no sentido não só da declaração de inconstitucionalidade, portanto, procedência da ação, mas também da modulação de efeitos, fixando-se o prazo de 60 dias a partir da comunicação. O ministro Marco Aurélio apenas fica vencido na parte referente à modulação, porque quanto à declaração de inconstitucionalidade, a decisão acho que é unânime, não é? Quanto à inconstitucionalidade é unânime, apenas quanto à modulação de efeitos. De modo que, com essas considerações, eu acompanho o relator e proclamo o resultado. O tribunal julgou procedente a ação, por unanimidade, e decidiu também, aplicando o artigo 27 da Lei 9868, modular os efeitos nos termos do voto do relator, vencido neste ponto o ministro Marco Aurélio. Senhores ministros, iniciamos o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1542, da relatoria do ministro Eros Grau. A matéria refere-se a ADIM, em face dos parágrafos 1º, 2º do 3º do artigo 117 da Lei Complementar Estadual 53 do Mato Grosso do Sul, que garante ao policial militar que contar mais de 10 anos de serviço e tiver a carreira interrompida por desligamento ou exclusão, o direito de receber vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Se Vossa Excelência me desculpar a interrupção, eu, sobre essa matéria, não estava presente na sessão de julgamento, era exatamente uma das ausências, um dos votos faltantes. Eu estou estudando ainda essa matéria, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais no tema. Então
Bom, eu não sei se seria possível chamar. Eu tenho uma decisão a ser submetida ao referendo dessa Corte em ação direta. Eu concedi medida cautelar suspendendo a eficácia de uma determinada emenda à Constituição do Estado, de um Estado. Referendo. Mas eu não sei se haveria tempo agora. Acho que podemos esperar um. Bem, então fica... aguardamos, então, em relação à ação direta 1542. Se for possível chamar. Acho que nós aguardamos a... Me dá uma da segurança. E passamos a assistência oral para depois. Ministra Ellen Grace, vou chamar uma da segurança 27606, pelo menos para o relatório, e a sustentação oral fica para... Impetrante Henrique Bolzani, impetrado Procurador-Geral da República. Presidente, eu também, nesse caso, faço distribuir relatório e voto. Eu não sei se haverá sustentação. Haverá. Ótimo. Temos duas sustentações. Então, eu vou resumir. Certamente, o eminente procurador aqui, os procuradores, os defensores presentes, haverão de subsidiar esse breve relatório. Os colegas têm a íntegra. No caso, nós vemos discussão a respeito de pedido de inscrição definitiva ao 24º concurso para provimento de cargos de Procurador da República. O impetrante foi aprovado nas provas objetiva e subjetiva, mas teve a sua inscrição definitiva denegada. E pelo secretário dos concursos, essa decisão, posteriormente, foi mantida em recurso administrativo pelo Procurador-Geral da República, que baseou-se no artigo 44, parágrafo 3º, inciso 2º da Resolução 93 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ele, segundo afirma, graduou-se em 12 de janeiro de 2002, exerceu o cargo de analista tributário da Receita Federal. Eu vou distribuir aos colegas um quadro desses tempos. A partir daí, participou de curso de pós-graduação Lato Sensu, atuou no Núcleo de Assessoria ao Terceiro Setor da Universidade Luterana do Brasil e exerceu também a advocacia a partir de 7 de janeiro de 2008. Diz que a decisão impugnada violou seu direito líquido e certo e destaca que, entre as atividades por ele desenvolvidas, especialmente essas da UBRA, elas são de natureza pública, voltadas ao bem-estar da coletividade, para dar apoio a organizações e instituições da sociedade organizada. Diz ainda que a Resolução 93 prevê restrições que não foram legitimadas pela Resolução número 4 do Conselho Nacional do Ministério Público. E alega, entre outras razões, que exerceu por mais de 4 anos, depois de formado em Direito e aprovado no exame da Ordem dos Advogados, o cargo público de analista tributário da Receita Federal, incompatível com o exercício da advocacia, cujas atribuições também exigem interpretação e aplicação de normas jurídicas, nos termos da certidão expedida pela Receita Federal. Diz que se formou há 7 anos e, desde então, desempenha atividades inerentes a bacharel de Direito. Pede a invalidação do ato administrativo. O ministro César Peluso, nos termos do artigo 38, inciso 1º, deferiu o pedido de liminar, de modo que o impetrante pôde participar das provas orais do concurso e foram solicitadas as informações devidamente prestadas. A Procuradoria opina pela denegação. Mais adiante, o impetrante requereu a extensão dos efeitos da liminar para que lhe fosse deferida a reserva de vaga e de lotação, de acordo com a sua classificação no certame, bem como informou que foi empossado, também em data posterior, no cargo de promotor de justiça do Estado do Paraná, em decorrência de certame, no qual comprovara o requisito de 3 anos de atividade jurídica, com exatamente os mesmos elementos fáticos e documentos utilizados nessa impetração. Eu deferi, então, o pedido de extensão da liminar concedida pelo eminente ministro César Peluso, assegurando a reserva de vaga, mantidos o resultado e a classificação final do concurso em apreço até o final do julgamento deste mandado de segurança.
É este o abreviado relatório, presidente. Senhor presidente, eu suspendo a sessão por 20 minutos, após o que nós ouviremos as sustentações orais.